noite a vocês. Hoje iremos falar e mostrar, para vocês como ouvir a voz de Deus. Que Deus falou assim para o seu povo: como eu gostaria que o meu povo me ouvisse, que meu povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Ele falou, Ele queria muito que o povo de Israel ouvisse ele, aprendesse a ouvir a voz de Deus. Oi, gente, é isso mesmo. Hoje é um tema como ouvir a voz de Deus. Está lá em Salmos 81:8. Depois você lê na sua casa esta palavra, Eu amo ouvir a voz de Deus, A gente tem que deixar um pouco o barulho, a correria, e ouvir mais a Deus, porque aqui no versículo ele diz: como eu gostaria que o meu povo me ouvisse, Como eu gostaria que o meu povo me ouvisse, mas as pessoas não ouvem, gente? E como diz, pra gente vencer o mal, é oração, propósito e jejum. E o jejum, ele te aproxima muito de Deus. Deus fala muito com você, porque o jejum é a oração, Então a gente tem que ter a nossa rotina de oração. Hoje a gente aprendeu a ter a nossa rotina espiritual, que é uma rotina de oração, A gente tem que entrar em oração, não já falando com Deus. A gente tem que, como eu aprendi, como Deus me disse, ouça mais e fale menos, Então, quando você for entrar em oração, vá para um lugar calmo, um lugar tranquilo, sem barulho. Entre na presença do Senhor, em silêncio. Deixa Deus falar com você, Porque Deus, ele dá muitas direções, Quando você ouve a voz dele vem carregada de amor. Ela te marca, como marcou a nossa vida. A gente aprendeu a ouvir a voz dele te transforma, te dá novas direções. Você não tem a mesma visão de antes, você tem uma nova visão, Então Deus pediu para a gente passar para vocês essa palavra, para vocês lerem na casa de vocês, Salmos 81:8 em diante. Leiam, ouçam a voz de Deus. Ele diz: eu estou aqui, eu quero falar, diga para os meus filhos e para as minhas filhas, para o meu povo, que eu estou aqui, eu quero falar, mas muitos não param para me ouvir. Muitos já entram em oração, orando, e não tem resposta, Então, hoje, a gente tem que parar um pouco e ouvir, Tem vezes que eu fico mais de meia hora, 1 hora conversando com Deus, na presença dele ali, em silêncio, meditando na sua palavra, porque isso é muito importante, Então, a gente tem que parar um pouquinho de correria, gente, e ter mais tempo de oração. Acordar cedo, ore, sabe? Quando você for entrar em oração, esqueça as preocupações, esqueça tudo, entre na presença dele, sem perturbação na sua cabeça, sem correria, sem preocupação, sem nada, Então, como eu sempre digo, esse é um tema que é muito importante, para passar para vocês, e Deus pede para a gente passar para vocês ouvir a voz dele, Porque orar, a gente ora, ele ouve, com certeza, ele ouve, mas a gente tem que parar um pouco, não adianta só orar, você tem que ouvir e falar menos, ou seja, você tem que ouvir mais a Deus e falar menos. Então, entre em oração, em silêncio. Não tenha pressa. Vá com calma, Porque Deus tem muitas direções para te dar. Então, você não ouve, então você acaba perdendo as direções que ele te dá. Então, medite na palavra. Nesse versículo, ele pediu para entregar para vocês, Salmos 81:8 em diante, para vocês aprenderem como ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala de várias maneiras,
Ele tem várias formas de falar, mas para isso você precisa ter um tempo de oração. Isso que fala oração, oração. Ele fala muito de oração, porque as pessoas não estão tendo essa rotina de oração. É só orar, acordar cedo, orar, já correr, já sair para trabalhar, né? Porque quando você entra em oração e você ouve a voz dele, pode ter certeza que Deus, ele não vai te atrapalhar no seu trabalho. Jamais ele vai te atrapalhar. Pelo contrário, ele quer te ajudar. Então, se você ouvir a voz dele, ele tem a direção para você, ele tem um propósito, ele tem um chamado, ele tem um trabalho para você que não vai atrapalhar em nada. Então, Deus manda dizer para vocês: eu só quero, meus filhos e filhas, que vocês me ouvem, que vocês tenham mais tempo de oração. Amém? Essa é a palavra de hoje que ele pediu para passar para vocês. Não esqueçam, Salmos 81:8 em diante. Fiquem com Deus. Amém. Sigam o nosso canal.